Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir ou está assistindo. Desde já quero desejar também a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, tendo em vista que Deus colocou um assunto em meu coração, um pouco polêmico, todavia eu acredito que é para a nossa edificação. Eu quero também dizer que a minha opinião não é uma opinião de rei, uma palavra de rei. E se você quiser interagir, emitindo a sua opinião nos comentários, fique à vontade. Só espero que você seja respeitoso e honesto em seu comentário. Hoje, tendo em vista um texto que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Bem, vendo esse texto, a gente sabe muito bem que a igreja de Corinto tinha muitos problemas. Mas eu não quero abordar sobre todos os problemas, até porque eu não quero fazer um texto, um vídeo longo, mas vou tentar ser o mais curto possível, não prometo. Tendo em vista esse texto, em que Paulo ele exorta a igreja de Corinto, como se desse um layout, uma liturgia, para que quando os irmãos se reunissem para realizar o culto ao Senhor, ele agora escreve: quando vos ajuntais, irmãos, tenha salmos, tenha cânticos, tenha língua, não é? E parece-me que Paulo está ensinando os irmãos a liturgia de culto. Porque na verdade, havia uma bagunça na igreja de Corinto quando os irmãos se reuniam. Era gente profetizando um na mesma hora que o outro. Dá a entender que alguém, quando ia ministrar a palavra, outro atrapalhava porque profetizava, o outro falava em línguas estranhas, e o culto se tornava uma verdadeira bagunça, uma desordem. E Paulo, sabendo disso, ele escreve à igreja de Corinto para que se restabeleça a ordem daquele culto. E sendo assim, ele escreve dizendo que fareis? Ele pergunta, né? Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntar, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, que é o ensinamento, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação. Mas ele diz: faça-se tudo para a edificação. A partir disso, me veio uma pergunta: da onde é que Paulo ele retira o layout, o formato, a liturgia para o culto? E como também era realizado o culto da igreja primitiva? E uma vez, assistindo uma aula de Altair Germano, um teólogo aqui de Pernambuco, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Abreu Lima, eu perguntei a ele: da onde é que vem a liturgia, a forma litúrgica da igreja? Ele categoricamente ele me respondeu que essa liturgia era vinda originária dos cultos realizados pelos próprios judeus, dentro da sinagoga ou no templo. E Paulo ele dá o layout desse culto, que dá a entender é que nesse culto, como eu já vi até Rodrigo Silva falar, é que neste culto havia a oração, havia cânticos, como naquele tempo não tinha um cantor cristão, nem tampouco a harpa cristã. Eles cantavam os mesmos hinos que os judeus cantavam, eram os salmos. E seguido da leitura da palavra, algumas sinagogas adotavam somente a Torá,
que eram o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Outras adotavam toda a Taná, que era todas as escrituras do Antigo Testamento. Isso eu estou falando da igreja primitiva, antes dos escritos dos evangelhos, certo? Se reuniam e a gente vai ver que, em princípio, os judeus, que a maioria se converteram, né? A igreja primitiva, na sua maioria, era constituída de judeus que acreditaram que Jesus Cristo era o Messias prometido nos Salmos, na lei e nos profetas. Eles ainda tinham uma esperança de converter toda a comunidade judaica, então eles ainda frequentavam sinagogas e frequentavam o templo. Tanto é que você vai ver que Pedro e João cura um homem que era coxo na porta do templo, né? Uma das portas do templo, chamada Porta Formosa. Jesus, ele cura um homem da mão mirrada dentro de uma sinagoga. E muitas vezes você vai ver que Jesus ia para a sinagoga, Paulo também nas suas viagens missionárias, cada lugar que ele ia, a primeira coisa que ele procurava eram sinagogas. Então dá a entender que a igreja, alguns convertidos ainda frequentavam a sinagoga. E também haviam reuniões na casa de alguns irmãos, quando aquela sinagoga ela não recebia de bom grado, né? A maioria não recebia de bom grado os líderes daquelas sinagogas, eles expulsavam os cristãos, então eles se reuniam em algumas casas, em alguns lugares emprestados, como a Bíblia nos revela no livro de Atos dos Apóstolos, em que Paulo se reunia na casa de algum irmão, ou dentro de um salão alugado, ou até como também Jesus se reuniu com os discípulos para fazer a última ceia, não é? A última Páscoa dele, de Jesus, no cenáculo, era a casa de alguém que emprestou. Pois bem, ainda no primeiro século, segundo o Dr. Greg Shannon, dentro das sinagogas, por serem frequentadas, além de cristãos, além de judeus, também por cristãos judeus, ou seja, judeus que creram que Jesus era o Messias, eles na sinagoga ainda hoje têm uma chamada bênção, não é? Chamada Amidá. E eram 18 bênçãos que eles proferiam. E eu não sabe se quando, se antes ou depois do ano 70, acredito que antes do ano 70, foi criada uma Amidá nova. E essa Amidá nova, ela proferia uma maldição sobre os romanos, sobre os nazarenos, que os judeus na época chamavam os cristãos judeus de nazarenos, né? Mais uma seita, reconheciam que era mais uma seita de ramificação judaica e chamavam de nazarenos. E assim criaram essa mais uma Amidá, que era mais uma bênção proferida de pé, não é? Dentro das sinagogas. E essa bênção expeliu os cristãos de uma vez de dentro das sinagogas. E daí, como nós sabemos, a perseguição começou desde de Jesus, uma perseguição religiosa, primeiro dos judeus, e a partir de Nero, salvo engano, 65, por aí em diante, 68, por aí, entre 65 e 68, por aí em diante, a partir de Nero, veio a perseguição agora do Império Romano contra a igreja. E, sendo assim, a igreja se separa de uma vez do judaísmo, não é? Se afasta. E
tendo em vista isso, a gente vai prestar atenção no que Paulo ele diz acerca da liturgia do culto. Como já li, ele diz: quando vos ajuntar, tenha salmos, tenha cântico. Dá a entender que Paulo está ensinando aos irmãos de Corinto o layout, né, a liturgia e o comportamento dos irmãos na sinagoga. Pois bem, como já disse, perguntei e pesquisei a alguns mestres, e eles dizem que o nosso culto é uma cópia, né, deveria ser uma cópia do que acontecia dentro da sinagoga e dentro do templo judaico, onde, como eu já disse, havia orações, cântico de salmos e também a leitura, seja da Torá, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Ou outras sinagogas, como eu já disse, adotava toda a Taná, que é todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. E sendo assim, também havia a ministração da palavra, salientando que a ministração da palavra não era em pé, eles ministravam assentados, com uma mesinha, a Torá aberta, as escrituras abertas, o rolo, né? E a partir da leitura, trazendo uma hermenêutica e a exegese dentro de uma homilia, que era o ensinamento ou a pregação da palavra, né? O ensinamento e a pregação da palavra. Como os textos dizem, que quando Jesus ele entrou na sinagoga, deram um texto para ele leu Isaías, um texto que falava que o Espírito do Senhor o ungiu, e depois ele se senta, a Bíblia diz que ele se senta e diz: isto hoje se cumpriu. Então, de acordo com as minhas pesquisas, o próprio Dr. Rodrigo Silva, ele mostra que o preleitor da sinagoga, ele ministrava a palavra assentado numa mesa. Por isso também que Jesus diz: muitos, né, escribas e fariseus sentam-se na cadeira de Moisés, né, fazendo menção que aquela cadeira em que os escribas e os fariseus se sentavam para ensinar a palavra dentro das sinagogas era a cadeira de Moisés. Referindo-se ao Antigo Testamento, em que em um dado momento Moisés se senta para julgar o povo em tipo um palanque. Muito bem. Dentro disso a gente quer trazer também o layout do posicionamento dentro da sinagoga. Vamos lá. Primeiro, a sinagoga era composta de uma plateia. E quando Jesus ele diz assim: olha, quando chegares num banquete, não é, uma sinagoga também, não se sente nos primeiros lugares. Ele não está falando daquela plataforma mais alta, em que chamam de púlpito, né? Precipitadamente, porque o púlpito é somente aquele objeto de madeira onde é colocado a Bíblia. O púlpito é somente aquela plataforma superior é um palanque, é uma plataforma superior, mas o púlpito é só aquela peça onde fica a Bíblia Sagrada. Então, aquela cadeira que para mim, aquelas cadeiras que ficam ali naquele altar, para mim daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para mim é uma contaminação do Império Romano, faz mais menção a um trono do Império Romano do que uma reunião realmente da sinagoga ou do templo ou da igreja primitiva, porque aquilo não havia. É polêmico, alguns vão se levantar contra, porque amam estar sentado ali naquela plataforma, né, com fundos de fidalgogia, né, demonstrando superioridade e até uma maior santidade, mas na verdade ali tem uma mensagem subliminar de domínio também. Mas vamos voltar. E como era o posicionamento de cada peça, de cada pessoa ali? Muito bem. Os mestres,
das sinagogas, né? Os rabinos, os escribas, eles sentavam normalmente nas primeiras cadeiras. Quando eu falo nas primeiras cadeiras, não são aquelas cadeiras que ficam na plataforma superior, no palanque onde fica o púlpito. Não. As primeiras cadeiras que ele fala era na plateia, nas primeiras fileiras, onde ficavam os mestres, os rabinos. Alguns rabinos eram itinerantes, andavam de cidades em cidades, e quando eles passavam naquela cidade, eles eram convidados para trazer a palavra. Assim como Paulo lá em Corinto, tem um texto que diz que quando Paulo chega em Corinto, os irmãos, achando que ele ainda cria no judaísmo, sem saber que ele tinha crido em Jesus como Messias, o convida para trazer uma palavra lá em Corinto, e ele aproveita para trazer a palavra e traz a sua tese, dizendo que Jesus é o Messias, ali numa sinagoga em Corinto. Daí ele é expulso e perseguido. A gente é só ler em Atos dos Apóstolos. E a gente vê como era o layout. Eu estou trazendo isso porque eu assisti um vídeo de Rodrigo Silva e ele mostra como era uma sinagoga no Antigo Testamento e no Novo, né? Porque acredita que as sinagogas foram feitas a partir dos cativeiros, né? Por não ter mais um templo, para manter a judaicidade, a religiosidade, foram construídas sinagogas, tanto nas cidades em que os judeus estavam refugiados, e também dentro de Jerusalém, porque teve algum tempo em que o templo ainda estava destruído, né? E depois da construção, as sinagogas continuaram. Para curiosidade dos irmãos, aqueles que não sabem, sinagoga quer dizer lugar de reunião, lugar de assembleia dos judeus, onde os judeus se reúnem para orar, para aprender a palavra. E aí, como eu já disse, o que acontecia lá dentro era oração, leitura da palavra, ensino da palavra e louvores, né? Usando os cânticos que eram os salmos. E Paulo ele acrescenta, né, os cânticos espirituais, línguas estranhas, porque dentro disso agora a igreja havia também, após o Pentecoste, não é? As manifestações dos dons. Só que aquela igreja de Corinto, como eu já disse, estava havendo uma bagunça. E, pois bem, como era o culto naquela época? Como era a disposição dos materiais do culto e as pessoas? Pronto, primeiro, como eu já disse, havia os rabinos, que sentavam nos primeiros lugares. Como eu já disse, que não era naquela plataforma superior, onde ficava o púlpito. Não. Eles ficavam embaixo, na plateia, na fileira da frente, e por trás vinha o povo comum. Nas laterais, as mulheres, e no pátio, fora as crianças. Então, também, durante a semana, as crianças eram alfabetizadas usando as escrituras. Voltando, havia uma espécie de baú, tipo um cofre, numa parede, fechado, a porta. E esse lugar onde era guardado as escrituras, ele era voltado para Jerusalém. E se fosse dentro da região da Judéia, era voltado para o templo, né? A região onde ficava o templo. E a Torá só era tirada, ou a Taná, era tirada no momento de ler e de fazer a homilia, né? O ensinamento, a pregação da palavra. Apenas uma pessoa ficava na plataforma superior, onde tinha uma mesa, não é? Onde era lido a escritura de pé, e depois sentavam-se, o ministrante sentava para ensinar a palavra baseado no texto em que ele leu. E sentado por quê? Era para demonstrar que não tinha pressa ao ler e ministrar a palavra. Nisso, era ministrada a palavra,
e depois orações, e todos depois partiam para a sua casa. Como eu já disse, não havia ninguém sentado na plataforma superior. Quando eu abordei uma certa vez um certo presbítero, ele disse a mim assim: Roberto, não, porque ali aquela plataforma superior simboliza o altar, fazendo menção ao templo. Ele disse até o Santo dos Santos. Eu fiquei abismado, porque não existe mais essa noção de templo, não é? O templo que nós sabemos somos nós. O prédio em que nós habitamos, nós congregamos e nos reunimos, é o lugar de reunião, tipo a sinagoga, é o lugar de reunião dos cristãos. Ok? Não é o templo. O templo, quando nós falamos, é o templo do Senhor do Antigo Testamento. E o lugar ali é o prédio, o lugar onde nós nos reunimos. Não é o templo do Senhor, a casa do Senhor. Porque esse conceito mudou, porque agora Deus habita em nós. Ok? E quando, lá em Apocalipse, João, ele é convidado por um anjo para ver a santa cidade, a habitação de Deus. Quando ele pensa que vai ver a cidade, aí quando ele abre os olhos e vê, ele vê povos e nações, né? Ou melhor dizendo, ao contrário, melhor dizendo, ele é chamado para ver a noiva, a esposa do cordeiro. Aí ele pensa o quê? A gente vai ver o povo, né? A multidão. Aí quando ele vai ver, ele descreve uma edificação, a Nova Jerusalém. Então quer dizer que nós, a esposa, a noiva do cordeiro, eu não estou falando eu só, não, mas a igreja em unidade é o corpo, é o templo, onde Deus agora habita. Ok? Então, quebra-se por todo e dizer que ali é o Santo dos Santos, o patamar, né? Aquela plataforma superior, onde em muitas igrejas agora senta-se o clero da igreja, né? Outra coisa, outros dizem que ali é um altar. Não. Altar é lugar de sacrifício. Quando a gente vai para o Antigo Testamento e vai ver o templo, ou até o tabernáculo, o altar de sacrifício ficava no pátio, externo, né? O pátio que era cercado pelo muro ou pela cerca de pano no tabernáculo, onde ficava o altar, onde era sacrificado o animal, derramado seu sangue nas pontas do altar, ou nos pés também do altar, dependendo do sacrifício que era feito. E o animal era queimado dentro do altar. Resumindo de uma maneira mais vulgar, o altar, dentro do altar era tipo uma churrasqueira. Ok? Onde era queimado o animal ou a oferta de cereal, o que fosse feita ali. E o outro altar era dentro do lugar santo, não no lugar santo dos santos, no lugar santo, que era após o pátio externo. Aí vinha o lugar santo, onde ficava, perto da porta do Santo dos Santos, ficava o altar do incenso, onde era queimado o altar de incenso. Não ficava ninguém em cima do altar, como alguém diz, ali é o altar. Não. Altar é lugar de sacrifício. Não subia ninguém em cima do altar, não. Subia o sacerdote somente para prestar o sacrifício, depois ele descia. Ele não ficava ali o culto todo, o que fosse acontecer em cima do altar, não. Se alguém puder me provar o contrário, eu aceito a opinião pela Bíblia. Também ele entrava dentro do lugar santo, não do Santíssimo, mas do lugar santo, para queimar incenso. Muito bem. Dentro disso, na sinagoga, no lugar de reunião dos judeus, não é da onde veio a cópia do culto cristão, como já disse, havia o rolo da palavra de Deus, a Torá, dentro de uma urna, voltada ela para Jerusalém. Se fosse fora de Jerusalém, essa sinagoga, e se fosse dentro de Jerusalém, ela era voltada para o templo, em direção do templo.
uma plataforma superior, onde o ministrante do culto, o dirigente do culto, o príncipe da sinagoga dirigia o culto, fazendo as orações, convidando alguém para fazer a leitura, convidando alguém para trazer o ensinamento da palavra, não é? E também dirigindo os louvores ali, lembrando tudo de pé, não havia uma cadeira ali para alguém se sentar, a não ser a cadeira onde no momento da ministração ele se sentava para ensinar. Não haviam várias cadeiras. E somente isso. Pois bem, e de onde é que vem essa cultura de ter aquelas cadeiras, né, parecendo um tronos, né, o séquito real, a pompa da realeza, do povo sentado ali no púlpito, né, os pastores, evangelistas, bispos, apóstolos, né? Na verdade, isso tudo foi adentrado à cultura da igreja a partir de que o Império Romano ele aceita o cristianismo. E daí em diante, a igreja vai adquirindo prestígio no meio da sociedade a partir de Constantino, salvo engano, em torno do ano 325 depois de Cristo, isto é, quarto século. Depois com Clovis, o Franco, que traz o exército para o lado da igreja. O Constantino traz o prestígio. Com Clovis, o Franco, traz o exército para o lado da igreja. E depois, lá na frente, com Justiniano, a influência política, né? O poder político. E daí vai se desenvolvendo as aberrações dentro da igreja e se adentra a Idade das Trevas, da Inquisição, em que foram feitos muito a igreja em nome, né, entre aspas, de Deus, mata um bocado de gente com, na verdade, os líderes com interesses espúrios, né, totalmente fora da palavra de Deus. Mas voltando, de onde é que vem essa cultura dos líderes, né? Os líderes eclesiásticos se sentarem na plataforma superior, ali onde fica o púlpito? É a influência do Império Romano. Porque a partir da pseudo conversão, né, de Constantino passa a frequentar a igreja. A gente vai ver que durante a história, Constantino desapropria alguns templos que eram pagãos e doa à igreja, e aqueles templos que eram pagãos se tornam congregações cristãs, e daí é uma migração, não é, da igreja de algumas casas, que a gente vai ver Paulo escrevendo, né, dizendo, a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de ciclano. Isso dá a entender que a igreja primitiva não tinha um templo, não tinha templos, mas se reuniam na casa ou lugares em que os irmãos cediam para fazer os cultos, as reuniões de culto ao Senhor. E a partir de então, quando Constantino ele começa a frequentar os cultos, e os líderes daquela época já demonstravam desvios doutrinários e também o interesse, porque ser cristão a partir de Constantino trazia prestígio, pompa, pedigree para aqueles que se diziam cristãos, não é? E a igreja, a liderança mostra a certa corrupção e o desejo de poder, de proeminência, de primazia. Eles agora tira a essência, não é? A cópia do culto cristão, muda um pouco a partir dali, porque o culto cristão vem da cópia do que acontecia dentro das sinagogas, e dentro da sinagoga não tinha como eu já disse, aquela plataforma superior com um bocado vamos dizer assim, rabinos sentados ali como se fossem reis. Não tinha isso, essa história de trono. Não. Como já disse. Aí, a partir da frequência de Constantino nos cultos, os líderes da igreja decidiram agora trazer, não é,
para os seus sacerdotes, o clérigo, os líderes da igreja, se sentarem na plataforma superior, junto com Constantino, não é? O rei, o imperador, e ali trazer uma espécie de séquito imperial, não é? A pompa do império romano, não é? O trono do rei, e junto dele, né, do rei, nada mais nada menos do que o seu séquito, né? A realeza, que é o clero da igreja. E daí em diante foi adotado isso, ninguém explica nada, ninguém ensina nada. Eu vi um pastor, eu vou falar porque eu não tenho medo, um tal de Edir Vinagre, falando em uma escola bíblica lá para o lado de São Paulo, que mandando José Wellington ter cuidado, que tem muitas igrejas agora tirando os pastores da plataforma superior, que eles chamam de púlpito, né? Aí ele diz, aí já é uma mensagem subliminar, tirando a autoridade dos pastores. E na verdade é verdade. Essa ideia de ter gente lá sentada na plataforma superior é uma mensagem subliminar de domínio, poder, de superioridade em santidade, uma falsa imagem de superioridade na santidade, quando na verdade sabemos que todos que sentam ali são pecador igual a eu ou igual a qualquer um, até o novo convertido que adentrou há poucos dias na igreja. Só que traz uma mensagem subliminar de pompa, de poder, de domínio, de superioridade, e por isso que eles se sentam ali. Em minha sincera opinião, a igreja atual deveria sofrer uma reforma para nós voltarmos aos primórdios da igreja primitiva. É claro que, de certa forma, é utópico, é fantasioso, só que retirarmos muitas coisas que a igreja adotou, que não tem respaldo bíblico e nem tampouco nos costumes judaicos. Não que eu queira judaizar a igreja, eu entendo que algumas pessoas vão distorcer o que eu digo, eu já sei que vão distorcer, porque amam púlpito, amam estar sentado ali naquele trono, demonstrando ser fidalgos, né? Dar um fundo de fidalgogia. Tem gente que se mata por causa disso. Você pode emitir a sua opinião aí, tanto contra quanto a favor, isso não vai me influenciar em nada. Talvez você possa até me influenciar mudando a minha opinião, mas acredito que não. Mas se você tiver um respaldo bem forte, eu aceito, não tem problema, e vou continuar. Eu faço parte também de uma igreja que ainda adota esse sistema, né, dos obreiros estarem assentados na plataforma superior. Talvez isso lá na frente gere uma celeuma, né? Não sei, mas eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em trazer a verdade das Escrituras e a historicidade real da igreja, que muitos tentam apagar, tentam cobrir e não trazer a verdade, porque muitos que plantam igreja, outros também, alguns que vêm de igrejas tradicionais, antigas, claramente se mostram que não estão mais servindo a Deus, mas criaram seus impérios denominacionais e criam uma dinastia, passando de pai para filho, e na verdade não lideram a igreja como Cristo, mas são dominadores, como Pedro ele repreende, né, na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Então, é daí que surge, irmãos, essa ideia de sentar-se ali naquela plataforma superior, que é símbolo de trono, de poder, e vão acontecendo as anomalias dentro da igreja, não é? As discrepâncias históricas, contextuais, e também as discrepâncias, posso dizer assim, até teológica. Outra coisa também é que eu vejo que uma semana passada, semana retrasada, foi comemorado os Dias das Mães dentro das igrejas.
E eu acho muito interessante ser comemorado Dia das Mães dentro da igreja. E passou-se a Páscoa e não foi mencionado, pelo menos na igreja que eu faço parte, a Páscoa. Eu fico pensando, eu não estou criticando a minha igreja, nem outras igrejas, mas assim, eu trago uma palavra para nós meditarmos e pensarmos. Hoje tem culto, né? O culto do aniversário do pastor, o culto do aniversário de ministério do pastor, e tantos cultos de comemoração que, na verdade, quando a gente vai ver, não é? Eu vejo alguns cultos, né, que põem a cadeirinha do pastor e da esposa dele de lado, como se fosse um trono, e começam a vir pastores de outra denominação, de outras congregações, e traz presente, e os versículos sempre voltados para ele. E na verdade, aquilo ali é só uma maquiagem, é um disfarce. Chama-se para mim, o culto à personalidade do pastor. Não tem nada de culto de ação de graça pelo aniversário do pastor. Na verdade, aquilo é só um disfarce. É um culto à personalidade do pastor. Aí isso tem dentro da igreja. Agora, quanto às festas que Deus ordenou ao povo de Israel, veja bem, eu não estou querendo judaizar a igreja. Mas esses cultos, Dia das Mães, até culto de Natal, que Jesus ele não ordena, não é? Na Bíblia a gente não vê Jesus dizendo, faça um culto de Natal. Não. Isso é ideia que a gente, quando vai estudar, a gente vai ver que é paganismo entrando dentro da igreja. Na verdade, dia 25 de dezembro era comemorado pelo Império Romano, não é? O nascimento do Deus Sol, não é? E não é o nascimento de Jesus Cristo. Aí daí, para sincretizar, né, para aceitação de muitos idólatras que faziam parte do Império Romano, aí disfarçaram com o aniversário de Jesus. Quando na verdade a gente vai estudar, se aprofundar, ver que aquele período, dezembro lá em Israel, é muito frio, e era impossível, não é, dos pastores estarem tomando conta das ovelhas ao ar livre, porque era muito frio. Então as ovelhas provavelmente estavam em currais e tantas outras provas que mostram que Jesus ele não nasceu em dezembro lá em Israel. Ele podia ter nascido aqui no Brasil, né? Que não era frio. Mas lá em Israel, e naquela época que não tinha tecnologia, hospital, aquelas coisas todas, era quase impossível. Alguns judeus messiânicos entendem que Jesus ele nasceu durante o período da festa do Sukkot, né? A festa dos tabernáculos. Por isso que Pedro ele diz assim, João diz assim, e o verbo se fez carne, né? Tabernaculou. Então, e também no mesmo texto ele diz, ele veio como a luz do mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque a festa dos tabernáculos também é conhecida como a festa das luzes. E então aí Pedro, ou melhor dizendo, o apóstolo João, em contraste, usando o ensinamento e o que simboliza o simbolismo da festa, ele usa a palavra tabernacular, o verbo se fez carne, tabernaculou, habitou entre nós, e também diz que ele é a luz do mundo, porque também a festa dos tabernáculos era também o festival das luzes, conhecido também como Festival das Luzes. Você vai ver isso nos livros As Festas Judaicas de Grady Shannon, o Dr. Grady Shannon McMurtry. Então, nós vemos todo isso, um sincretismo religioso entrando na igreja, excluindo as festas que o Senhor deu. Deus deu a Israel a Páscoa, Deus deu a Israel Shavuot, que é o Pentecostes. Deus deu entre o Shavuot e o Pentecostes, 3 dias depois da Páscoa, a primícia. Deus deu o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, e o dia da expiação. E também o Ano Novo Judaico, que é o
Rosh Hashanah. E alguém pode dizer, mas Roberto, você está querendo judaizar a igreja? Não. O que eu estou dizendo é que a igreja comemoram festas do qual a Bíblia não faz menção, e as festas que simbolizam aquilo que se cumpriu e aquilo que vai se cumprir com a vinda de Cristo, desprezam. Como, por exemplo, a Páscoa. Muitas igrejas protestantes não comemoram porque simboliza o quê? Simboliza a morte de Cristo para nos libertar da escravidão do Egito, do mundo, e nos livrar da morte, do anjo da morte, né? Que é o diabo, né? Com a marca do seu sangue na cruz do Calvário, como o sangue também foi marcado do Cordeiro nos umbrais da casa. E tantos outros significados que, quando a gente vai se aprofundar na festa da Páscoa, que apresenta Cristo dentro da festa da Páscoa. Depois vem as primícias, que é 3 dias depois da Páscoa, que é o dia da ressurreição. Por isso que Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ok? Depois vem o Shavuot, que é o dia que é o Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, em que Deus ele dá a lei ao povo através de Moisés, escrita em pedra. E Deus agora, no dia de Pentecostes, no Novo Testamento, manda agora o Espírito Santo escrever a lei em tábuas de carne em nossos corações. E tantos outros significados que, se a gente fosse aprofundar também dentro do dia de Pentecostes, como os discípulos lá que foram enchidos do Espírito Santo falaram em outras línguas, não é? A glossolalia, línguas estrangeiras. Também foram ouvidas, segundo o Talmud, segundo o Mishnah, segundo o Midrash, foram ouvidas vozes em 71 línguas do Monte Sinai, trovões. Foi um acontecimento semelhante ao dia de Pentecostes. Aí daí a gente vem a festa do Sucote, que é a festa dos tabernáculos, como eu já disse. Eles comemoravam o tempo que o povo habitou no deserto, morando em cabanas, também simbolizando que Deus habitou no tabernáculo, não é? Até o reinado de Davi, porque depois, a partir de Salomão constrói o templo. Abraão também habitou em tendas, o patriarca Abraão, junto com todos os outros patriarcas, e simbolizando nós também que habitamos aqui nessa terra como em tendas, porque quem habita em tendas habita de passagem, diferente de quem constrói uma casa que é fixa, mas a tenda você constrói aqui, de repente por motivo de intempérie, de fome, alguma coisa, ou querendo se mudar, como pessoas nômades vivem, desarma a tenda e muda. É a mesma coisa, nós estamos aqui de passagem, morando em tendas, porque sabemos que quando Jesus vier, nós vamos nos se mudar para estarmos com Ele para sempre na eternidade. Ok? A festa é o símbolo da festa dos tabernáculos. E também o Cristo, né, que tabernaculou, não é? Se tornou carne, habitou entre nós, cumprindo-se em Cristo também, como também cumprindo, se você for ver, vários rituais dentro da festa dos tabernáculos que se cumpriu e vão se cumprir em Cristo. Também vem, depois da festa dos tabernáculos, o Rosh Hashanah, que é a festa cabeça do ano, que é o ano novo judaico, não é? Que toca-se buzina. Isso a gente vai se lembrar de quê? De quando Paulo escatologicamente que Jesus virá ao som da trombeta. Então são tocados shofar, não é? São trombetas feitas de chifre de carneiro, simbolizando o ano novo judaico. É o quê?
quando vira um ano, não começa um novo ciclo, então simboliza quando a vida de Jesus vai começar um novo ciclo. Como também a primeira vinda de Jesus começou um novo ciclo. Quando ele veio e tabernaculou, o calendário mudou, não é isso? Mudou. Antes de Cristo o calendário era decrescente, como os historiadores classificam, e depois de Cristo o calendário gregoriano é crescente. Do mesmo jeito que virou o calendário, vira também o ano novo judaico, na primeira vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, vira de novo o calendário, porque iremos viver uma novidade, um ano novo, um lugar novo, certo? E outras festas que talvez eu tenha esquecido e os seus significados. Eu não quero, repetindo, eu não quero judaizar a igreja, de maneira nenhuma, trazer o povo usar talite, fazer circuncisão, usar aquele couro envolvido no braço, que eu estou esquecido o nome daquilo, filactério, e tantas outras coisas. Não estou falando disso, porque judeu é judeu. E se ele se converteu a Cristo e quiser continuar nos costumes judaicos, crendo em Cristo, isso é importante para eles. Mas para nós não. Mas eu queria enfatizar que eu acho que para a igreja é mais importante a cada período desse trazer à memória as festas judaicas, não comemorar, mas trazer à memória as festas judaicas com seu simbolismo, cumprindo-se em Cristo e na igreja, e aquilo que vai se cumprir em nós, escatologicamente, não é? E na igreja e em Israel também, do que, como eu vejo o povo gastar dinheiro, se movimentar, vamos fazer o culto como é que se chama? Ao aniversário de pastorado de fulano de tal. O culto de aniversário de fulano. O culto do dia das mães. Eu não estou recriminando isso não. Mas na verdade, alguns cultos é puro paganismo trazendo para dentro da igreja. Enquanto aquilo que a Bíblia traz à memória, que simboliza a obra de Cristo, do que ele fez pela igreja e o que fará, está sendo desprezado. Essa é a minha singela opinião. Fique à vontade para você quiser comentar. Deus abençoe a todos e agradeço a atenção. Compartilhe, divulgue, emita a sua opinião. Deus abençoe.